Fala pessoal, vamos dar início ao nosso call de gestão referente ao mês de abril, né? Performance do fundo, né? Falar um pouquinho de cenário também, que acabou de uma maneira ou de outra impactando o portfólio, né? Acho que vamos começar do Brasil aqui. O Brasil continua a história numa inflação, política monetária, né? Acho que apesar do petróleo seguindo aí pressionado, né? E continuam pressionando as expectativas de inflação. Quando vocês pegam o Focus vem revisando, né, a inflação de 2026 para cima nos últimos 6, 7 relatórios, né? Há 8 semanas, na verdade, né, consecutivas. Né? Então, apesar dessas surpresas do petróleo recente, nós continuamos acreditando, tá, que o ciclo de cortes vai seguir, né? Obviamente, vai ser um ciclo mais longo, né? Atenuado, do que um ciclo mais forte de corte de juros rápido, né? Então, acho que o Banco Central vai continuar cortando os juros nas próximas reuniões, uma magnitude um pouco mais contida, a depender dos dados, né? A depender do petróleo, né? Mas essa trajetória ela não vai ser interrompida, tá? Algumas variáveis de risco no Brasil, que a gente sempre coloca em pauta aqui nas nossas discussões, né? É a valorização do real com o dólar, né? A gente está olhando bastante essa valorização, muito por conta, obviamente, do juro nas alturas, né? O carrego fica muito alto. Para carregar o dólar hoje custa 14,5%, né? Essa história do carrego ela impacta bastante. Também nós tivemos uma entrada violenta de capital estrangeiro, foram 55 bilhões de reais, né, em menos de 2 meses, né, o que acabou impactando bastante a moeda americana, né? Mas, né, a gente está conseguindo ver aí uma exaustão, já um fluxo já um pouco mais exausto no curto prazo, né? E que tem pressionado um pouco esse fluxo que eu digo estrangeiro, né? Que tem pressionado um pouco os ativos para baixo no Brasil, né? E aí, cara, quer queira, quer não, a gente não discute isso aqui, a gente não dá muito valor aí a discussões de eleição, né? E principalmente a gente não pauta as nossas reuniões em cima de eleição, né? Senão a gente acaba virando torcedor, e o que a gente não quer aqui na morada é virar torcedor, né? Mas as eleições estão se aproximando e, e vai gerar mais volatilidade nos ativos locais, tá bom? Então ficar um pouco esperto. A gente diminuiu bastante a nossa posição em Brasil. A gente está próximo, muito próximo das mínimas em alocação Brasil, né? E nós estamos aguardando aí um sinal um pouco mais claro da inflação, do juro, para voltar a alocar risco no Brasil, tá? Vamos falar um pouco dos Estados Unidos, né? Acho que a atividade dos Estados Unidos segue dando sinais divergentes, né? Quando você olha para o mercado de trabalho um pouco mais fraco, com baixa criação de vagas, né? Muito por conta que nem começou ainda, né? A gente nem acha que isso começou a tomar proporção grande, mas muito por conta do ganho de produtividade com inteligência artificial, né? Mas também, cara, a gente também olha alguns indicadores mostrando uma aceleração da atividade industrial aí nos próximos meses nos Estados Unidos, né? Então, você tem um mercado de trabalho um pouco mais fraco, com baixa criação de vagas, muito por conta da inteligência artificial. Isso vai ser uma dinâmica daqui para frente, né, recorrente, e atividade um pouco mais firme nos Estados Unidos, né? Cenário inflacionário é a grande discussão. Vocês viram o último discurso do Powell, né? Provavelmente o último discurso mesmo dele, né? As expectativas de inflação estão sendo revisadas para cima, né? Por conta desse choque do petróleo, mas não nos parece que a gente está perto de uma mudança drástica de política monetária nos Estados Unidos, tá? Eu acho que o mercado panicou um pouco com essa guerra, com o petróleo subindo muito, mas a gente acha aqui que não vai ter uma mudança drástica em política monetária nos Estados Unidos, que a gente deve ver o mercado voltando a precificar cortes esse ano, né?
Falar do conflito, o Trump segue jogando aí, né, principalmente com a exaustão econômica do Irã. Esse fechamento de Hormuz aí gera um grande prejuízo na economia iraniana, né? E a gente acha aqui que esse negócio, esse troço dessa guerra aí vai se resolver no médio prazo, né? A gente acha que resolve, né? E por isso a gente segue mais confiante, né? Bem alocados globalmente, em tese que a gente acredita serem seculares, né? Então, semicondutores e energia são os dois setores que a gente está muito alocado, né? Muito alocado nos Estados Unidos, tá? Fora isso, nós temos alguns hedges lá fora, o GDX, que acaba sendo os gold miners, e também o short em XLP, Staples, né? O ETF de Staples nos Estados Unidos. A gente continua short nesse ETF, tá? Nossa maior posição continua em semicondutores de energia. Nós zeramos as nossas posições de defesa, porque a gente acha que o fim está próximo desse conflito, tá? A gente acabou zerando essas posições de defesa, tá? Acho que é isso. Hoje nós estamos com uma posição de 25% de Brasil e 65% nos Estados Unidos, tá? Então a gente está muito mais alocado fora do que dentro do Brasil. É isso, turma. A gente, na verdade, o fundo performou muito bem nesse mês passado. A performance foi realmente robusta, né? Ela veio, obviamente, do mercado fora, né? A gente olhou, sofremos um pouco no mês anterior e conseguimos capturar, né? Aumentar a posição na queda para capturar a volta que aconteceu, que a gente acabou se beneficiando muito da volta da alta dos ativos, principalmente nos setores de semicondutores e energia nos Estados Unidos, tá? Nosso produto tá, a finalidade dele é realmente evitar drawdowns, né? Com consistência de entrega de retorno e diversificação de portfólio, né? Então é isso que a gente tem conseguido fazer, entregar aos cotistas, né, que são 500 cotistas agora, batemos essa marca de 500 sócios nossos, né, cotistas. Fiquei muito feliz com isso, muito obrigado a todos que estão investindo na gente, né, e têm investido com a gente aqui. E estão entendendo o nosso produto, tá bom? Então eu passo a palavra para o Murilo agora, para falar um pouco de alguns cases aqui da gestora, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, faça ela no chat, tá bom? Aí eu vou tentar responder no final aí algumas perguntas, tá bom? Coloque ela no chat aqui. Bom dia, turma. Obrigado pela presença de vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho de um dos setores que é importante para a gente na ótica de Brasil, que é o setor bancário, né? A gente está aqui hoje com uma posição bastante reduzida, e eu vou trazer um pano de fundo de uma perspectiva que a gente vem discutindo, vem elaborando perante o setor. Acho que a primeira coisa que a gente gosta de fazer aqui é sempre discutir qual é o ponto de partida, né, ao invés de tentar fazer projeções, cenários, porque a gente superestima a nossa capacidade de acertar o futuro, quando na verdade a sua simetria está meio que dada no ponto de partida, né? Quando você olha o sistema financeiro nacional, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é que a gente está num setor completamente universalizado, penetrado, né? Aqui você tem a série de qual é a população em idade ativa, né, de 14 até 65 anos de idade, e o Banco Central ele divulga quais são os CPF únicos que estão cadastrados no sistema financeiro. A gente já está acima da pia. Obviamente que você tem um pedaço que pode ser aposentado, mas, cara, a grande mensagem que você tem é que você está com um sistema pleno. A universalização chegou, a internet foi muito relevante, você pode ver um salto aí de 19 para 20 em termos de penetração, né? E aí outra coisa que chama atenção também é que, cara, assim, grande parte dos CPFs que estão no sistema financeiro já estão fazendo uso do crédito, ou seja,
Hoje tem praticamente um terço dos CPFs que não estão com alguma dívida em aberto no sistema financeiro, né? Outro indicador de que o uso está bastante difundido é cartão de crédito. Quando você pega aí como é que era cartão de crédito ativo vis-à-vis a PIA, né? Você tinha 0,5%, né? Ou seja, cada pessoa da PIA tinha meio cartão. Hoje cada pessoa tem um cartão e meio, né? Então, assim, a gente tem que entender que hoje o mercado de crédito brasileiro é um mercado de manutenção de clientes e seleção de risco, não mais um mercado de crescimento e disputa por novas empreitadas, tá? Bom, isso posto, o maior drive para geração de valor, geração de receita das empresas expostas ao setor financeiro não é mais o crescimento vegetativo do país, tá? É se a gente tem crescimento de renda, né? E a gente fez aqui um estudo para demonstrar que nesse conceito foi muito bom os últimos anos, tá? Depois de um longo período de uma estabilidade, né, que a gente teve na massa de renda real entre 2012, basicamente até 2021, né, você vem numa crescente muito forte, tá? Mas você tem que sempre olhar na ótica da per capita, tá? Importante ressaltar que esse dado que é divulgado pelo IBGE, ele não contempla nenhum tipo de transferência de renda do governo federal para a sua população. Isso aqui é a renda declarada do trabalho, tá? Então, quando você olha qual foi o crescimento de renda, a gente teve uma combinação de injeção de pessoas no sistema, né, como eu mostrei um pouco no slide anterior, mas a renda per capita cresceu quase 2% acima da inflação. Isso é muita coisa, tá? Mas quando você olha, né, o que aconteceu com a renda disponível, pô, a notícia é melhor ainda, tá? Porque uma coisa é o quanto você consegue ter de rendimento total na sua casa, e outra coisa é quanto que sobra da sua renda para o consumo. A gente está no maior patamar ever do país, né? A gente fez essa conta utilizando basicamente os dados da pesquisa de orçamento familiar, que você consegue ver lá, a última foi em 2018, tá? Você consegue ver quais são os itens gastos pelas famílias no Brasil, que a gente considerou os itens básicos, que basicamente é aluguel, habitação, que tem um aluguel, luz, água e telefonia, né? Ih, tá Luiz aqui, mas é luz, turma. Temos alimentos em casa, transporte e educação, né? Você pega esses itens, você compara qual foi a evolução nominal deles contra a evolução nominal per capita da renda, e você vê que hoje a gente está num patamar de maior disponibilidade de renda do trabalhador brasileiro, tá? Mas quando você olha indicadores de fadiga do consumo, cara, é assustador. A gente está no pior nível de atraso do sistema financeiro nacional, comparado à última grande ciclo de crédito, que foi a dor de barriga que a gente teve em 2011 e 2012, né? Com autos, com financiamento imobiliário, né? E o esgotamento de Dilma, né? Que foi nesse período, tá? Pô, mas como é que você, teve um crescimento de renda per capita bastante interessante, você está no maior patamar de renda disponível e você está com a inadimplência explodindo? Cara, a gente vai voltar e vai demonstrar que no fim do dia você teve uma alavancagem no consumo com tomada de crédito muito relevante, tá? A gente saiu de um patamar entre 35 e 40, a gente está com 50% hoje da renda comprometida em devolver a parcela de amortização do seu empréstimo e o serviço de juros, né? E a notícia ruim é que, assim, como você alongou bastante os prazos, né? Hoje você toma crédito imobiliário, crédito pessoal, crédito para autos, metade do seu negócio é amortização, ou seja, o efeito dos juros para aliviar o burden, né, a sua constrangimento de renda é só 50% do comprimento de renda, né? Ou seja, a gente está com um problema hoje do consumidor muito, muito endividado, tá? Quais são as implicações disso? Bom, antes de você discutir as implicações, tem um outro aspecto que preocupa muito a gente, que é, como eu disse antes, tudo que a gente olhou até então era as fontes de renda do trabalho, né? Só que você tem que levar em consideração que o Brasil é um país de fortes programas de transferência de renda e que você teve aí, a final do 22 em diante, assim, um impulso de crédito estúpido praticado pelos governos, tá? Ou seja, no gráfico da esquerda, a gente demonstra o quanto que a transferência de renda contribuiu na massa total de renda do trabalhador já per capita, né? Era um negócio que era ao redor de
de 6%, pô, bateu 10, né? Mas que está no gráfico da direita, tá? Mas o mais importante entender é o quanto que isso representou da sua renda disponível, né? Ou seja, o quanto que o dinheiro do governo permitiu que você consumisse mais, que é essa linhazinha aqui mais clara, ou seja, 20% do que você consumia, você brasileiro, era dinheiro de Bolsa Família, BPC, abono de seguro-desemprego e por aí vai. Chegou a bater 30%, tá? Ou seja, e agora, como a gente está numa situação de praticamente dominância fiscal, a gente não consegue mais fazer com que a transferência de renda, em termos reais, tenha um crescimento expressivo, né? E o que está acontecendo na margem é que você está tendo menos contribuição de renda para consumir, tá? O que, que a gente está querendo colocar aqui para vocês, turma? A gente está bem preocupado com o ponto de partida do sistema financeiro nacional, tá? Porque acabei de demonstrar para vocês que mesmo o juro caindo, o serviço da dívida não vai cair com uma velocidade tão grande, porque metade é a amortização, tá? E você tem um esgotamento de um impulso do crédito, que é as transferências do governo, que você chegou no limite que você não consegue mais trabalhar com déficits tão crescentes, né, do governo. Então, assim, tudo nos diz que a gente vai passar por um ciclo de crédito bastante significativo. A gente não sabe quando vai ser, isso tem muitas componentes externas, o petróleo, a inflação, né? É, a gente só tem assim alguma grande desconfiança, né? Que a gente provavelmente terá que fazer algum ajuste fiscal no país, diante de onde está o tamanho dos juros, diante de onde o tamanho da dívida vis-à-vis o PIB, né? E o buraco do déficit nominal, do déficit primário que a gente tem, tá? Cara, o que eu estou querendo dizer? Essa parte aqui, que historicamente estava em 20% e agora está, sei lá, seus 25%, está at risk. Se a gente passar por algum ajuste fiscal, o governo vai ter que diminuir os programas de transferência de renda. Só para ter uma ideia, tá? Norte e Nordeste não tem nenhum estado com mais CLT do que participantes no Bolsa Família, tá? Ou seja, a gente não é contra programa de transferência de renda. A gente só quer dizer que quando você passa do ponto, você tira o incentivo a educar o trabalhador, a ganhar produtividade, né? E você gera um consumo condicionado à saúde do governo que não está boa, tá? O que a gente está querendo colocar para vocês é que a gente está monitorando o resultado dos bancos, né? Esse ano tem ainda outro estímulo importante, que foi a isenção de imposto de renda até R$ 5.000, né? A gente está monitorando o resultado dos bancos para entender quando é que a gente pode fazer um play relativo, né, do banco mais conservador, do único banco que deu sinais que entendeu que o mercado hoje é de manutenção de cliente, não de tomação de risco, que chama-se Itaú, contra uma cesta dos outros bancos que estão aí, primeiro, com rentabilidade bem abaixo do que seu próprio histórico diz que é, né? Num período em que você está, de novo, demonstrando para vocês que a renda cresceu, que o subsídio do governo foi forte, né? Os ROIs de 25 foram os all-time high históricos, tá? Para alguns bancos, outros não, né? E a gente acha que, assim, tanto a inflação quanto o nível de juros e, eventualmente, algum ajuste fiscal, ele vai ter algum impacto relevante no consumo das famílias, né? E dito isso, a gente acha que os bancos que estão mal posicionados na discussão de perfil de risco e por aí vai, eles vão sofrer, né? Então, assim, a gente quis dividir com vocês dessa vez um call ex ante, que a gente está monitorando, que a gente gosta de fazer aqui, que é entender onde tem geração de alfa, né? E a gente entende que o Brasil, mais do que nunca, ele está demandando cautela na sua alocação de risco, tá? Só para reforçar o ponto do Filipão, o que a gente faz no Brasil é pegar setores que, em retrospecto, conseguiram ter geração de alfa, independentemente do qual é o patamar de juros, né? Que é basicamente setor de utilidade pública e setor financeiro, né? Mas a gente hoje está um pouco mais preocupado com a alocação no setor financeiro. A gente acha que a gente pode ter um problema de ajuste aí de capacidade de consumo das famílias, tá? E redução de alavancagem forçada dessas famílias. Então, esse era o call que eu queria fazer para vocês, tá? Só para ter uma ideia, hoje o Itaú é menos de 3% da nossa posição,
tá? Ou seja, a gente está com uma posição de bancos de 7%, sendo 4% em BPAC, que é um banco que nem passa perto dessa discussão, é um banco que não tem exposição de crédito de pessoa física, tá? Ele até pode sofrer por conta das empresas sofrerem com a discussão de menos consumo das famílias, mas, cara, o BPAC não é um banco que tem uma exposição de crédito tradicional como os outros bancos. A gente acha que ele vai passar assim, bem safe nesse cenário que a gente não sabe quando vai acontecer. A gente está, sim, monitorando, entendendo quando que faz sentido a gente perceber que, mesmo com os estímulos que estão programados para 2026, os sinais de fadiga do consumo vão se intensificar e a gente achar que faz sentido fazer esse play relativo. Era esse o qual, turma. Muito obrigado aí. Agora estão abertas a perguntas e respostas. Na verdade, Murilo, tem uma pergunta aqui do Gabriel. Ele perguntou: mas e a massa salarial aumentando? E os cortes de subsídios seria uma forma de ajustar sem cortar programas sociais? Bom, o que você considera a massa salarial? Cara, eu não sou economista, tá? Eu vou só te falar o seguinte: é quase que impossível você separar o efeito da economia do tamanho do programa de transferência que está sendo colocado, porque no fim do dia isso vira consumo, isso vira renda para alguma empresa, que no fim do dia vira salário para algum funcionário, tá? Se a gente tiver que passar por um ajuste nessa discussão de qual é o tamanho que se coloca de impulso fiscal no consumo, né? Não estou dizendo nem que é para voltar para onde estava, tá? Que é cair pela metade em termos reais, tá? Cara, você vai ter algum ajuste de rendimento das empresas que vai significar demissões, ou a gente não tem redução de salário no Brasil, não pode se negociar, né? O ajuste aqui, infelizmente, é via demissões, e isso vai bater no consumo das famílias, na renda das famílias, né? O que a gente está querendo colocar para vocês é o seguinte: um PIB de 80% endividado, uma NTNB de 7,5%, cara, é impagável, né? É uma discussão de que você está olhando que era um cenário mais global, de que o juro no mundo pode começar a cair e o Brasil vai a reboque, ok, né? Mas se a gente tiver alguma coisa que retarde esse corte de juros lá fora, a gente vai ter que fazer o nosso dever de casa. Tá? E o nosso dever de casa, ele é necessariamente, o juro não cai se você não cortar a despesa. Tá? Então, assim, é por isso que a gente está preocupado. De novo, a gente não é economista aqui, a gente não faz call macro aqui, a gente só está dizendo para vocês o seguinte: o ponto de partida para o sistema financeiro nacional está muito ruim. Ele nunca teve tão ruim quanto o dado de hoje. Tá? Ótimo. Acho que fizeram uma pergunta aqui sobre JHSF. A gente não cobre ela, né, Murilão? Gente, eu posso dar uma dica para vocês, que é o seguinte: geralmente o ciclo de aumento do CDI no Brasil, do IPCA, começa com o INCC, tá? Porque, cara, é o setor que mais emprega mão de obra no país, é o setor que menos tem produtividade e é o setor que demonstra esgotamento de capacidade de geração de bens e goods no país. Já está começando uma alta do INCC, tá? Então, assim, eu estaria com cautela perante a ótica operacional do setor. Ah, mas se o juro cair? Pô, se o juro cair é uma discussão de múltiplo que você pode ter as ações andando. Mas quando você pega em retrospecto, toda vez que você teve aumento no INCC, você tem o quê, cara? O setor ele não tem jeito. O INCC é um índice que nenhuma construtora consegue chegar perto. Os seus custos são muito maiores que o INCC. Então, se o INCC está ficando relativamente alto, cara, você vai perder margem dos projetos já lançados e você vai ter que tentar acertar essa conta de rentabilidade nos projetos futuros. Então, você vai ter um aumento de preço num cenário que não é propício. Então você provavelmente vai ter queda de venda e você vai ter perda de rentabilidade passada. Então, assim, a gente acha esse setor, assim, eles estão precificados na perfeição, na nossa opinião, quando você olha os price to book do que está sendo negociado, eles não conversam com talvez o início de um ciclo de alta do INCC. Então, assim, eu tenho um desconforto. Mas olha só, como a gente não tem posição no setor, a minha recomendação é assim, é neutra, mas fico preocupado com o NCC. Ótimo. Obrigado. Obrigado a todos que participaram com perguntas. Vale lembrar que o nosso produto está disponível na XP e no BTG. E somente no BTG a nossa versão Previdência, tá? Em breve na XP, mas só no BTG nós temos a versão Previdência dele, tá bom? Se tiverem mais alguma dúvida, você sabe onde me encontrar. Quero agradecer a todos pelo call
e nos vemos mês que vem. Grande abraço, bons negócios a todos.